avesso. Avesso no dia da consciência negra. Avesso no dia do remorso. Avesso no dia que todo o povo brasileiro devia bater no peito e dizer minha culpa é minha máxima culpa. Pense nisso. Estamos conversando hoje com o deputado Zé Inácio. Deputado, o governo do estado do Maranhão está na oposição. Flávio Dino foi um homem que saiu pedindo voto para Haddad, botou Haddad embaixo do braço, saiu correndo pelo Maranhão, pererei, parado. Se posicionou frontalmente ao Bolsonaro. O Temer nem cheira nem fede, não tinha nem força para implicar com o Maranhão. Como é que o senhor vê essa postura nossa, agora, o estado do Maranhão, num governo que começa e postado na oposição? Preocupa? Pelo contrário, eu acho que nós temos que destacar a firmeza do governador. Ele tem admirável. Uma posição, uma formação política ideológica de esquerda e tem defendido a pauta da esquerda e não tem em momento algum deixado de dialogar com outros temas que às vezes não são de programas de partido de esquerda, mas que sejam do interesse do Maranhão ou do Estado, e apoiar quando é importante para o país ou para o Maranhão. Mas eu acho que ele está correto e não abrir mão das suas convicções. Ele tem claro. Se colocado agora recentemente contra a política do Bolsonaro de expulsão dos médicos cubanos no país, tem se colocado. Como é que o senhor olha isso? Contra alguns governadores até que estão defendendo, na linha do governo Temer e do Bolsonaro, acabar com a estabilidade no serviço público. Então ele tem defendido com firmeza alguns temas na linha do que ele acredita que ele defende. Seria muito ruim para ele, após a eleição e por conta de ter a necessidade de construir uma relação com o governo federal, abrir mão de suas posições. Eu me arrependeria do voto que eu dei para ele. Da mesma forma, faço essa defesa a ele, como eu também, como deputado estadual, tenho que, agora reeleito, tenho que manter na defesa das bandeiras que nós sempre defendemos, como deputado, como militante do Partido dos Trabalhadores. Mas acho que isso não significa ele interditar qualquer tipo de diálogo com o governo federal em favor dos interesses do Maranhão. Claro. Ele tem aliados que... Ele tem uma bancada federal. Uma bancada federal, tem aliados de partidos que vão estar na base do governo Bolsonaro e com certeza vão fazer essa ponte entre o governo federal e o Maranhão, porque o presidente da República ele tem que pensar o desenvolvimento do país, tem que pensar o desenvolvimento do Estado, o desenvolvimento regional da região Nordeste, mesmo o Estado onde ele não teve a maioria dos votos, porque ele tem que governar para todos os brasileiros. Mas ele não é tão equilibrado assim, porque ele falou sempre muito mal do Nordeste e sempre de uma forma ameaçadora. Ameaçadora e pejorativa. Você acha que agora ele passou a ser um homem equilibrado só porque foi eleito? Eu acredito que não, e foi aquilo que eu disse no início. A correlação de forças no Congresso vai estabelecer um certo ponto, digamos assim, de equilíbrio ao governo Bolsonaro. Porque se ele colocar em prática tudo que ele disse na campanha, nós temos chega a ser engraçado. Verdade, fica uma situação esdrúxula, né? E, sem dúvida, muita coisa, se ele colocar em prática, vai retroagir no Brasil. Então, eu penso que por isso que é importante, inclusive, a posição dos partidos políticos de esquerda é se manter na oposição e defendendo bandeiras como garantia dos princípios constitucionais, sobretudo aqueles que garantem direito à liberdade de manifestação, de pensamento, garante a igualdade entre as pessoas, que garantem os direitos sociais que estão lá na Constituição, que foram a duras penas conquistados. Então, para isso que a oposição ela tem que estar articulada
né, para fazer a defesa daquelas conquistas que ao longo dos anos foram se tornadas lei ou foram implementadas na Constituição de 1988. Em acabar. O que o senhor acha dessa devolução dos mais médicos? Eu acho que, do ponto de vista da decisão como foi tomada, é uma decisão com uma carga ideológica muito grande. É uma temeridade, inclusive. Pelo fato dele coloca em risco muita gente. Ele ter a formação dele, uma formação de direita, de ultradireita, ele entende como uma política de esquerda a relação construída no governo do PT com Cuba. Então, tudo que representa essa relação, essa referência com o período do governo do PT, ele vai querer eliminar. Só que acaba sendo um ato que eu diria até não só de insensatez, como até de irresponsabilidade, sobretudo da forma que está sendo feita, com a velocidade que está sendo feita. São 8.300... Até o fim do mês é para sair. 8.300 médicos que estão em quase 2.800 municípios e atendendo um contingente populacional gigantesco. E o brasileiro não quer ir. No Maranhão mesmo são em torno de 2 milhões de maranhenses atendidos pelos médicos cubanos e eles têm uma formação profissional diferente dos médicos brasileiros. E tanto que eles atuam aqui no Brasil somente com a medicina preventiva. Eles não fazem medicina curativa. Cuba tem uma das grandes medicinas do mundo. Cuba. Pois é uma referência. E esses médicos, eles têm uma forma diferente de fazer a medicina. E o grande questionamento, será que os médicos brasileiros, que na sua grande maioria foram formados para viver nos grandes centros urbanos, eles vão se deslocar para as comunidades distantes onde estavam os médicos cubanos? Nós sabemos que tem alguns médicos brasileiros que fazem trabalhos semelhantes. A maioria mas não quer. Na sua grande maioria não quer. E, além disso, por que nasceu o Mais Médico? Por conta do contingente de médicos no país, ele ser aquém da necessidade de atendimento da nossa população, sobretudo no Nordeste e no norte do Brasil. Então, a quantidade de médico-população, ela, no Brasil, ela fica muito abaixo da média mundial, da média... A Organização Mundial de Saúde. Da média, exatamente, previsto pela Organização Mundial de Saúde. Então, nós temos um déficit muito grande de médicos no Brasil. E os Mais Médicos, eles supriam, em grande medida, essa carência de médico. O Bolsonaro falou que ele era contra essa coisa do médico devolver parte do salário para Cuba. Ele disse que era uma escravidão. Veja bem, vou contar essa história aqui, me permita. Eu conversei com um médico cubano e ele me disse, eu estudei o ensino fundamental, o secundário e o superior, pago pelo governo. Agora eu me sinto na obrigação de devolver parte desse dinheiro para que um outro garoto entre nesse processo de estudo. Não é uma devolução, é uma compensação consciente, é uma ideologia. Lamento que ele não saiba, não entenda ou não queira entender. Mas eu achei isso belíssimo, ele dizendo para mim, eu tenho que devolver, porque eu estudei tudo de graça, o governo me deu. Exatamente. Agora eu acho que eu devo retribuir. Essa sua avaliação, esse comentário, ele se soma com a posição dos médicos que estão hoje no Brasil. Vou fazer um questionamento desses quase 8.500 médicos que estão no Brasil hoje, se eles querem ficar no Brasil, querem voltar para Cuba quando eles cumprirem o período que eles estão previsto de trabalho aqui. A grande maioria, com certeza, muito mais de que 90%, 95%, eles querem voltar para Cuba, depois que cumprirem a sua missão aqui. Porque eles sabem do papel que eles estão desenvolvendo
aqui no país. Além de ter essa concepção que você acaba de destacar, que eles consentem que o governo cubano fique com parte do salário, por conta de que toda a história deles foi patrocinada pelo poder público. Então é uma forma de dar um retorno ao governo que fez com que eles chegassem a ser médicos. Sendo mais, também, que é importante também destacar, que as famílias dos médicos que estão aqui, elas são assistidas pelo governo cubano, na medida que tem a sua necessidade de ter algo a mais, o governo faz um monitoramento, né, mensal das famílias dos médicos que estão no Brasil. Mas o que eu sempre tenho destacado quando iniciou mais profundamente esse debate é que se a coisa fosse do jeito que alguns pregam, todos queriam ficar aqui, não queriam voltar para Cuba. E todos querem voltar. Deputado, infelizmente nosso tempo está esgotado. Foi muito agradável tê-lo aqui. E, por favor, as câmeras, você tem 1 minuto e meio, fale com seus eleitores e fale em função de todos os trabalhos que o senhor está fazendo. À vontade. Na verdade, eu queria, mais uma vez, aproveitar a oportunidade, não só agradecer à direção da TV Guará, ao Américo pelo convite de me fazer presente a este programa, dizer que vamos estar sempre à disposição para debater temas que nós estamos debatendo na Assembleia, mas também temas polêmicos como você provocou aqui em alguns momentos. E dizer à população maranhense que me confiou mais uma vez a representação através do mandato de deputado estadual, que nós vamos continuar sempre firme em defesa da classe trabalhadora, em defesa da democracia, em defesa das minorias, assim como tratando de temas importantes, né, para toda a sociedade brasileira, maranhense, discutir temas relacionados à educação, à saúde, à cultura, ao esporte, ao lazer, é o que nós temos feito no nosso dia a dia na Assembleia Legislativa. E apoiando as medidas do governador Flávio Dino, que chegaram na Assembleia em favor do povo do Maranhão. Então, aqueles que depositaram o voto de confiança no deputado Zé Inácio, tenho a certeza que vão continuar vendo a atuação do deputado Zé Inácio sempre na mesma linha de sua trajetória política como um representante, um militante do Partido dos Trabalhadores no Estado do Maranhão. É isso então, as senhoras e os senhores que nos assistiram. Muito obrigado, boa noite, até a outra oportunidade.